Bom pessoal, olá a todos. Eu tô fazendo uma pausa aqui naquela análise de Orígenes contra Celso, tá? Porque tá ficando meio enfadonho, meio redundante. E eu sei que fica cansativo até para quem assiste, tá? Mas em breve eu vou continuando aos poucos. Mas eu tenho que falar também de outros temas também, porque senão o canal fica só voltado para isso também, fica uma coisa meio chata, tá bom? Agora eu queria falar um pouco da influência mitológica que tem na Bíblia, em mais de um livro até. Falar um pouco sobre Enuma Elish, né, que seria a matriz do mito babilônico. Para quem não sabe, Enuma Elish é um texto que mostra qual era a crença que os babilônicos tinham sobre a criação do mundo, tá? E é um texto muito interessante. Não vou colocar aqui no vídeo o texto todo, quem quiser dar uma procurada aí que é interessante. Eu vou colocar só um resuminho aqui, tá? Lembrando que quem puder já dá um like aí no vídeo, tá? Porque isso vai ajudando a aumentar o alcance, engajamento, etc e tal, tá bom? Então esse aqui é só um resumo do Enuma Elish. No início, nada tinha nome, senão Apsu. O que era Apsu? Era água doce. E Tiamat, que era água salgada, caos, abismo e um monstro marinho. Então o Enuma Elish ele começa com essas duas águas, água doce e água salgada, que era o abismo e o monstro marinho. Ou seja, dois tipos de água, Apsu e Tiamat. Lembrando que Tiamat é o mesmo dragão que aparece lá em Apocalipse, tá? É a mesma influência, tá? Mitológica. Havia apenas as águas primordiais. Da união das águas nascem os deuses. Então essa água doce se une com essa água salgada e aí nascem os deuses da mitologia babilônica. Mais tarde, Apsu cansa-se dos deuses e tenta destruí-los, planeja destruí-los. Aí o deus Ea, né, que é um dos deuses da mitologia babilônica, ele percebe esse plano, ele vai lá, se antecipa e mata Apsu, que era água doce. Só que a Tiamat, que era água salgada, ela deseja vingança. Então olha como é interessante essa mitologia aqui. Os deuses descobrem que agora Tiamat conspira para se ver livre deles. De entre os deuses notabiliza-se Marduk. Inclusive Marduk, ele era companheiro de Ishtar na mitologia babilônica, que é o mesmo que você tem na sua Bíblia, como Esther e Mardoqueu. Esther é Ishtar e Mardoqueu é Marduk. Viu que curioso? Aí eu pergunto para vocês, é inspiração divina ou é mitologia? É mitologia, pessoal. Marduk mata Tiamat, né, o dragão lá que era água salgada. E com o corpo dela, ele cria o firmamento e a terra. Ó, depois que ele matou a outra água, ele cria o firmamento e a terra, fazendo represar as águas. Marduk cria várias coisas para atribuir aos deuses, e finalmente cria o homem para servir os deuses. Então é basicamente isso, um resuminho aqui do Enuma Elish. Marduk cortou o corpo de Tiamat pela metade, e com a metade do seu corpo aguado, ele formou o céu. E com a outra metade ele formou a terra, ou seja, céu e terra. Em seguida ele estabeleceu o ano, mês e dia, e finalmente criou o homem. O objetivo principal do Enuma Elish seria oferecer razões cosmológicas para a ascensão de Marduk a um governante supremo e incontestável, e, portanto, seu direito de ser criador. O objetivo final seria justificar o culto religioso a este deus. Agora que a gente já viu o resuminho como que era a criação de acordo com os babilônicos, vamos ver a influência em alguns livros da Bíblia, começando em Gênesis. O mais conhecido capítulo da Bíblia, o primeiro de Gênesis, tem semelhanças notáveis com Enuma Elish. Lembremos-nos que Elohim é o plural de El, que era uma divindade cananeia, ou simplesmente Deus, né? O Deus El lá, do panteão cananeu. O resumo dos primeiros versículos de Gênesis, que fala assim, ó, no início, Elohim criou os céus e a terra. E a terra era um caos, né? Sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo. Ó, abismo em hebraico é torro vavorro, né? Alguns acham que esse torro é semelhante a Tiamat, porque Tiamat representava ali o abismo. Lembra que Tiamat era as águas salgadas, o abismo, a escuridão? Então é mais ou menos o que diz em Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, do princípio. E o vento de Elohim movia-se acima das águas, ou seja, as águas primordiais, que nem lá no Enuma Elish, que tinha duas águas, água doce e água salgada. E Elohim disse, haja luz, e houve luz. E Elohim viu a luz que era boa, e separou a luz das trevas. Aí Elohim disse que haja um firmamento entre as águas, que separe águas de águas, ou seja, separar águas das águas, água doce, água salgada, que nem no Enuma Elish. E Elohim fez o firmamento, e separou as águas abaixo do firmamento, das águas acima do firmamento. E Elohim chamou o firmamento céu, tá bom? Como se tivesse água em cima do céu. É assim que os terraplanistas creem até hoje. Eles acham que tem um domo em cima do céu e tem as águas primordiais. Elohim disse que as águas abaixo dos céus se juntem num só lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. Elohim chamou isso de terra, e chamou o ajuntamento de águas mares, e Elohim viu que era bom. A mais notável semelhança de Gênesis em relação ao Enuma Elish é que ambas as narrativas, Deus cria o firmamento para separar as águas acima das águas abaixo.
ou seja, as águas que estariam aqui na Terra, das águas que estariam sobre a Terra. Porque no mundo antigo eles tinham essa cosmovisão aqui, ó, de que tinha aqui o planeta Terra, que deveria ser plano, e tinha um tipo de um firmamento, que era como se fosse um domo, né, formado por águas primordiais que ficava aqui em cima, tá bom? Ó, com água doce acima. É importante entender que os antigos não conheciam o ciclo natural da água, de evaporação, precipitação, que nem a gente sabe que a água evapora, forma as nuvens e depois chove de novo. Eles não tinham esse entendimento. Eles pensavam que a chuva era o resultado de alguma permeabilidade do firmamento, desse tal de domo, em relação às águas acima. Era assim que eles entendiam na época. Na literatura do Antigo Testamento, o monstro marinho aparece com o nome de Leviatã ou Rahab. Por vezes, Leviatã tem 7 cabeças. Então ele tem 2 nomes, Leviatã, que era uma serpente marinha, ou Rahab. E ele tem 7 cabeças, que nem no Apocalipse, que João descreve um dragão de 7 cabeças. Não nos esqueçamos que o Antigo Testamento é composto por literatura de vários séculos e, evidentemente, culturas variadas. Em Salmos, por exemplo, tem um salmo que conta a história de Deus conquistar o mar e Leviatã. E se aproxima bastante do Enuma Elish e seus homólogos. É o Salmo 74, que diz assim, ó, do versículo 12 ao 17. Mas tu, ó Elohim, és meu rei desde a antiguidade. Trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder. Quebraste as cabeças da serpente das águas, ó, as cabeças da serpente das águas. Esmagaste as cabeças do Leviatã. Aqui, o autor usa o mesmo termo da mitologia pagã, Leviatã. E o deste por comida às criaturas do deserto. Quem que matou o Leviatã na mitologia ali? Foi Marduk, mas aqui no Salmo foi Deus. Tu abriste fontes e regatos, secastes rios impetuosos. O dia é teu, a tua também a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. No outro salmo, o monstro marinho chama-se Raab. É esse mesmo termo que aparece em hebraico, tá? No salmo. O herói continua a ser Deus. É o Salmo 89, do versículo 9 ao 10. Tu dominas o mar revolto. Quando se agitam as suas ondas, tu as acalmas. E esmagaste e mataste o monstro do mar, aqui é Raab em hebraico, com o teu braço forte, e dispersaste os teus inimigos. Tudo influência do Enuma Elish. No Salmo 24, Deus é descrito como um poderoso guerreiro que lutou contra o mar, com o mar, e tem domínio sobre a terra, como o único e todo-poderoso soberano, que nada nem ninguém pode tocar ou ameaçar. Ó, de Deus é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou e sobre os mares e firmou sobre as águas. Outro salmo fala sobre Elohim. Em muitos salmos o herói é o tetagrama, né? Mas esse trata as qualidades de Elohim. Subjugar o mar em relação à criação. Menciona especificamente que Elohim criou as montanhas, mas apenas subjugou o mar. Não criou as águas, porque as águas, essas sempre existiram. É o que dá a entender no Salmo 65, do versículo 6 ao 7. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas, e o tumulto das nações. Viu, pessoal? Isso aqui é coisas que vocês nunca vão aprender em igrejas, tá? Nem em cursos de teologia. Por isso que eu falo aí, deem pelo menos um like que já ajuda aí no engajamento, tá? Se é que estão gostando, né, do vídeo. Mas se tiverem, dê um like aí. Finalmente, mais um salmo a elogiar a vitória de Deus sobre o mar, que é o Salmo 93, 1, 4. Como se fosse aquela guerra de deuses, né? Como se fosse força da natureza. Ó, Deus reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se Deus e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram. Deus, as águas se levantaram a vós. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é Deus nas alturas. Então, curioso, né? No livro de Jó nós também temos uma influência parecida. Toda gente que conhece o livro de Jó, que retrata um homem que é posto à prova por Deus, Jó passa por provações angustiosas e lamenta-se por não saber o porquê destas. No livro, Jó dialoga com alguns amigos e com o próprio Deus. Jó, lamentando o seu infortúnio, refere-se ao monstro das profundezas, como se Deus tivesse a tratar tal como Marduk tratou Tiamat. Sou eu o mar, ou o monstro das profundezas, para que me ponha sob guarda? Então esse aqui que Jó está perguntando para Deus foi o que Marduk fez com Tiamat. Então Jó trata Deus aqui como se ele fosse o Deus Marduk. Jó, falando sobre Deus, elogia sua vitória sobre Rahab. Aqui, ó. Com seu poder dominou o mar, com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares, Rahab. Com seu sopro os céus ficaram límpidos, e com a sua mão feriu a serpente tortuosa. Jó 26, 12 e 13. Tão curioso, né?
Ele se refere a Deus da mesma forma que tem lá no Enuma Elish. Deus vangloria-se a Jó sobre as vitórias passadas. Aí Deus fala: consegue pescar com anzol o Leviatã? Ou prender a sua língua com uma corda? Consegues fazer passar um cordão pelo seu nariz? Ou atravessar seu queixo com um gancho? Então Deus está tratando aqui com Jó de Leviatã como se ele fosse um ser real, sendo que ele é da mitologia, era um deus da mitologia ali de Enuma Elish, babilônico. E nós temos também Isaías, né? Em Isaías o monstro marinho aparece num capítulo com o nome de Leviatã e no outro com o nome de Rahabe, denunciando que esse livro terá sido composto por partes escritas em épocas diferentes, talvez separadas até por um século, o que é verdade. Nós temos 3 Isaías, né? O proto-Isaías e o deutero-Isaías. Em Isaías 27:1 ele fala assim, ó: naquele dia, Deus com sua espada severa, longa e forte, castigará Leviatã, serpente veloz, Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Então ele está se referindo aqui a uma criatura mitológica que vem lá da mitologia babilônica, de Enuma Elish. E por fim, Isaías 51:9, que já é de outra autora, que seria o deutero-Isaías, ele fala: desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Deus, acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, Raabe, que transpassaste aquela serpente aquática? Então, curioso, né, pessoal? Essas são as influências do Enuma Elish na Bíblia. Aí eu termino com aquela mesma pergunta: é uma inspiração divina ou é só mitologia adaptada? Analisem aí e tirem suas conclusões. Gostou do vídeo? Deixa o like aí, por favor. Quanto mais engajamento é melhor. Se cada um que assistir der um like, já vai estar ajudando. Assim aumenta um pouquinho o alcance dos vídeos, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.